Você já percebeu que existe um livro na Bíblia que quase ninguém prega sobre ele, que quase ninguém fala sobre ele? A Epístola de Judas. É sobre este livro, essa epístola, que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta, comente e compartilhe, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar não só a sua vida, mas a vida de mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a Epístola de Judas é um livro pouco falado, pouco pregado, mas é um livro muito importante. É um livro pequeno que cabe em uma única página, mas tão explosivo que cita anjos caídos, menciona uma profecia de Enoque, fala da disputa pelo corpo de Moisés, faz um dos alertas mais severos contra os falsos profetas, os falsos mestres, em toda a escritura. Então, olha a importância desse livro, e é um livro tão curto que você não leu até hoje. Vigia em crente. Bom, posso até dizer, gente, que Judas escreveu para uma geração que nós estamos vivendo. Eu me arrisco a dizer que Judas escreveu para essa geração. Mas eu quero aqui novamente pedir, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo aqui no canal. Bom, antes de analisarmos o texto, precisamos responder uma pergunta muito básica. Quem foi Judas? Israel. Você está de brincadeira. O Judas traidor, ele escreveu um livro? Não é desse Judas que nós estamos falando. O autor se apresenta logo no primeiro versículo como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E isso é interessante porque, muito provavelmente, você, assim como muitos, devem estar pensando assim, Judas, o traidor, os iscariotes? E não, nós estamos falando de Judas, irmão de Jesus segundo a carne. Por isso que nós falamos na teologia, o meio-irmão de Jesus. Tendo em vista que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Então ele poderia ter começado sua carta dizendo, eu sou irmão de Jesus. Mas não, ele não faz isso. Ele prefere um título muito mais humilde e muito mais profundo, diga-se de passagem, que é servo de Jesus Cristo. Imagine você, se nós fôssemos irmão de Jesus Cristo. Olha, eu sou irmão de Jesus Cristo. Sabe o Cristo Messias que morreu na cruz? Eu sou irmão dele, é meu irmão. Não, a gente não ia usar esse ego, falar isso daí. Mas Judas não, com toda a humildade, ele fala, eu sou servo de Jesus Cristo. Isso é muito importante, nos ensina muito. Depois da ressurreição, Judas já não enxergava Jesus apenas como um irmão. Ele o reconhecia como Senhor. Só a título de conhecimento, Judas e os demais irmãos de Jesus não criam que ele era o Messias. Isso acontece pós-ressurreição. A tradição cristã entende que essa carta foi escrita entre os anos 65 até 80 depois de Cristo. Provavelmente um pouco antes da destruição do templo em Jerusalém, ou logo depois, quando o imperador Tito sitia Jerusalém e destrói o templo. No contexto a qual a igreja está sendo muito perseguida, enfrentando uma pressão externa gigantesca e um perigo, principalmente. E aqui está algo que poucas pessoas destacam, isso é muito importante. Judas, ele não escreve para combater a perseguição romana. Ele escreve para combater o falso evangelho, falsos crentes infiltrados dentro da igreja. Não, peraí, Israel. Então você está falando que a igreja está sendo perseguida de maneira política por Roma, e Judas, ele acha mais importante falar sobre os falsos profetas? Exatamente isso. No mundo, Jesus nos afirma que teríamos aflições. E ele diz mais, ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha, é importante defendermos a igreja, os nossos princípios e valores. É importante o cristão falar de política. Eu falo de política, mas a maior apologética, a maior defesa que o crente tem que fazer é contra o falso evangelho, porque a má compreensão política ou a perseguição política, escatologicamente falando, é algo que a Bíblia já nos traz como certeza. Mas isso não muda a salvação dos eleitos, dos escolhidos. Ora, o maior perigo, o perigo que a igreja tem que estar atenta, segundo Judas, que inspirado por Cristo nos deixa esse alerta, estava do lado de fora. Não, estava sentado dentro da congregação. Eram os falsos mestres, eram os falsos pregadores, era a má, a falsa, a danosa teologia. Agora vem outra curiosidade fascinante que nós aprendemos na Epístola de Judas. Judas diz que desejava escrever sobre a salvação comum que todos os cristãos compartilhavam. Esse era o desejo de Judas,
Judas fala assim, olha, eu queria pregar sobre tal tema, eu queria falar sobre tal tema. Em outras palavras, é isso que ele está falando. A sua intenção inicial era descrever uma carta pastoral, tranquila, celebrando o Evangelho e o poder a qual o Evangelho tem de transformar o ser humano. Mas algo aconteceu. E este algo que acontece é os falsos profetas dentro da igreja. Isso é um problema gigantesco e Judas ele interrompe completamente o plano a qual ele estava planejando de propagar uma carta pastoral tranquila, celebrando as benécias do Evangelho, e ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o conduz a escrever uma carta de guerra, de batalha. Batalha esta da igreja contra o falso evangelho. Por isso que ele diz que foi obrigado a exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, a igreja. Perceba esta expressão. A fé não está sendo reinventada. Ela já foi entregue. Eu não vou falar sobre calvinismo aqui hoje, mas é por isso que eu sou calvinista. Mas, enfim. A fé ela não precisa de atualização. Você já escutou isso? A Bíblia precisa ser atualizada? Olha o perigo que os falsos profetas têm propagado nos nossos dias, que não é algo novo. Na época de Judas, ali no primeiro século, já havia falsos profetas, falsas doutrinas. O verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, ela precisa sim de defesa. Isso confronta diretamente a ideia, gente, moderna de adaptar o evangelho para agradar cada nova geração. É a ideia do restaurante. Hoje em dia existe uma igreja para cada gosto, para cada vontade. Abra o menu e escolha onde você vai congregar. Não, gente. Não é assim. Agora, chegamos a um dos pontos mais intrigantes da carta, da Epístola de Judas. Judas ele vai citar dois acontecimentos. E esses acontecimentos não aparecem no Antigo Testamento. Preste atenção. Judas ele cita, por exemplo, a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Interessante essa narrativa. Depois ele vai citar uma profecia atribuída a Enoque. Quem aqui nunca ouviu sobre o livro de Enoque? Muitos usam isso para dizer que esses livros, os livros apócrifos, deuterocanônicos, deveriam fazer parte da Bíblia, que o cânon bíblico ele é duvidoso, ele está errado, ele foi escolhido, utilizado para uma massa de manobra. Tenho certeza que você já ouviu isso, mas essa conclusão ela não é necessária, na verdade ela não é coesa. Os autores bíblicos podem citar uma fonte conhecida sem validar ela toda, sem validar a obra toda. Eu posso citar Aristóteles, eu posso citar, por exemplo, Platão, o conto da caverna de Platão, para falar sobre a matriz, sobre a venda nos olhos, mas não significa que eu estou validando tudo que Platão diz. Eu posso citar uma frase de Aristóteles, nem tudo que é lógico é certo, nem tudo que é certo é lógico. Olha, Aristóteles. Isso não significa que eu estou validando tudo que Aristóteles ensinou. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele faz algo muito parecido quando ele cita os poetas gregos em suas pregações, em seus sermões. Ele não está canonizando aqueles escritores. Quando nós vemos lá em Atos 16, o apóstolo Paulo debatendo com os epicureus e com os estoicos. São as duas linhas filosóficas oriundas da Grécia. Não, ele não está validando, ele está citando. Ele não está validando a obra inteira como algo canônico, não, ele está fazendo uma citação. É interessante que quando Judas cita, ele faz essas citações, ele apenas está citando uma referência conhecida pelos leitores daquela época. Nós temos que ter cuidado quando nós lemos a Bíblia para não cometer o que nós chamamos de anacronismos. Agora, Judas ele não está dizendo que o livro de Enoque é uma escritura inspirada, isso é importante. Ele apenas está usando a tradição conhecida pelo judaísmo, lembrando que ainda que ele está escrevendo para a igreja é judaica, né? Tem toda uma apologética acerca disso, de tirar, de judaizar, né? Tirar essa cultura judaizante que está impregnada na mentalidade do povo. É uma luta para tirar. Nós vemos o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas debatendo com Barnabé,
E tantos outros exemplos, o próprio apóstolo Pedro que fala para o próprio Cristo que aparece para ele em visão, olha, não pode comer é pecado, e Cristo está falando, vai lá e come, meu filho, entende? Então que fique claro, Judas ele não está dizendo que Enoque é uma escritura inspirada, ele apenas está se utilizando da cultura ali, muito conhecida pelo povo judeu, pelos hebreus. Outro detalhe que poucos observam é como Judas ele estrutura seus exemplos. Ele apresenta 3 julgamentos históricos. Primeiro, Israel vai sair do Egito, mas morreu na incredulidade. Olha que interessante. Israel sai do Egito, mas o Egito não sai de Israel. Isso nos faz pensar e refletir muito. Depois, os anjos que abandonaram a sua posição. Olha como a Epístola de Judas, apesar de ser pequenininha, tem uma questão escatológica fundamental e importantíssima. E em seguida, Sodoma e Gomorra. Então, qual é a mensagem que a Epístola de Judas está nos trazendo? Primeiro, privilégios nunca substituem a perseverança. Eu, como calvinista, vou defender a doutrina da perseverança dos santos. O privilégio nunca vai substituir a perseverança garantida por intermédio do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também podemos observar que estar próximo das coisas de Deus não garante a salvação. Sou crente, estou na igreja há tanto tempo. Então, você é salvo? Você foi regenerado, justificado? Essa é a questão. É necessário permanecer na fé verdadeira. Não significa que eu ser usado, necessariamente estou sendo aprovado. Judas também descreve os falsos mestres usando imagens extremamente fortes, parafraseando inclusive a epístola do apóstolo Pedro, usando a terminologia, eles são nuvens sem água, árvores sem fruto, ondas bravias, estrelas errantes, tudo aquilo que o apóstolo Pedro também descreve. Apesar da epístola de Judas ser inspirada, ele vai parafrasear o que o apóstolo Pedro escreve, também inspirado, o apóstolo Pedro é inspirado, tá bom? Então, observe que todas essas figuras possuem uma característica em comum. Elas prometem alguma coisa, mas não entregam nada. Olha a nuvem, tá cheia, tá escura, mas não tem água. Esse é o exemplo que ele está dando. Essa descrição ela continua extremamente atual nos dias de hoje. Quantos profetas prometem tantas coisas mirabolantes, mas na verdade só dão engano e frustração para pessoas que muitas vezes estão sendo atraídas pelos seus próprios desejos. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, que nos últimos dias um dos sinais seriam que se levantariam mestres, atraindo para si pessoas conforme a sua própria concupiscência. Essa descrição ela continua atual. A Epístola de Judas, como eu falei no início do vídeo, ela é totalmente atual. Então nós vivemos dias em que muitas pessoas oferecem experiências, novidades, prosperidade, autoajuda, a teologia do coach, né, que nós vemos por aí, ajuda espiritual, até mesmo entretenimento religioso, mas sem o verdadeiro evangelho. Escute algo, não vá para uma igreja para se sentir bem. Você deve se sentir incomodado a sempre mudar. É óbvio, você vai se sentir bem com a comunhão dos irmãos, os irmãos tratarem bem, mas acerca da palavra do evangelho, seja confrontado, se sinta incomodado a cada vez sair diferente do culto, aprimorado, melhorado, exortado, até mesmo porque a própria Bíblia diz que o Pai exorta aqueles que Ele ama e tem por filho. Está escrito isso lá no livro de Hebreus. A Epístola de Judas, ela não termina com julgamento, ela termina com uma esperança. Lembra o que eu sempre falo? Quem me acompanha sabe. Não adianta eu trazer o problema, eu tenho que trazer a solução. Então Judas ele vai ordenar aos cristãos que permaneçam edificando a própria fé, orando no Espírito Santo e conservando-se no amor de Deus. Perceba o equilíbrio. Deus ele preserva o seu povo. Deus ele derrama juízo, mas também derrama graça. Deus ele chama muitos são chamados, mas aos seus escolhidos ele preserva, ele cuida. O povo de Deus também é chamado à perseverança. Essa é uma marca da teologia reformada, por exemplo. Como eu falei, como eu bem disse, a perseverança dos santos. Ainda assim, a perseverança dos santos não elimina a responsabilidade humana. Muito pelo contrário, ela fortalece. A doutrina calvinista,
ela não defende, né, a doutrina reformada, ela não defende a isenção da responsabilidade humana. Deus tem os seus decretos, mas o homem é 100% responsável. A Bíblia, ela apresenta essa tensão. Então Judas encerra essa epístola tão rica de ensinamentos, uma das doxologias mais belas de toda a Bíblia. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. E aí, essa conclusão que eu quero trazer para o vídeo aqui é extraordinária. Depois de alertar sobre a apostasia, falsos mestres, juízo, Judas ele termina lembrando que a nossa segurança não está de maneira nenhuma na nossa força, mas está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Está no Deus que guarda os seus filhos, que zela pelo seu povo. Entenda algo, talvez você esteja sempre questionando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê eu servindo a Deus acontece isso, aquilo. Entenda algo, Deus ele está no controle. Por mais que eu e você não entendemos de maneira plena, concreta, nós temos que entender que a fé é o firme fundamento daquilo que muitas vezes nós não iremos enxergar de maneira física ou de maneira lógica. Talvez essa seja a grande mensagem da Epístola de Judas, ali para o primeiro século, para o nosso século, para esse século atual. O maior perigo da igreja nem sempre será a perseguição. O maior perigo da igreja nem sempre será as ideologias perversas, como o marxismo, o comunismo, o socialismo. Muitas vezes será a corrupção da verdade dentro da igreja. Por isso, conheça as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, cresça na graça e no conhecimento, tenha discernimento acerca do verdadeiro evangelho, permaneça firme na fé, entregue de uma vez por todas aos santos. E que fé é essa que foi entregue? É a fé que nos livra do pecado, que nos livra de todo engano. Profeta de Pix, revelações fajutas, profetizadas. Gente, o evangelho é poder. O poder está no evangelho propagado de maneira genuína. E nunca se esqueça de algo. O mesmo Deus que chama o seu povo também é poderoso para preservá-lo até o fim. Salvo uma vez, salvo sempre. Se esse estudo ele edificou você, se esse estudo fez você ter curiosidade a conhecer e a estudar mais a Epístola de Judas, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É até uma tática evangelística. Use a internet para evangelizar. Compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual livro da Bíblia você gostaria de ver eu analisando nos próximos estudos, nos próximos vídeos. E é isso, que Deus abençoe, nós estamos juntos até depois do fim. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, curta, comente, compartilhe, vamos propagar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Verdade. Jesus, João capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tamo junto, bora!